Boa tarde. Vou estar analisando o código-fonte da calculadora da reforma tributária. Acredito que a reforma tem o nome de RTC, que é Reforma Tributária de Consumo. Vou estar analisando que esse código-fonte foi disponibilizado no site, né, deles, o banco de dados, tentando demonstrar o que eu entendi, né, desse código-fonte aqui. Para começar, eu estou aqui na raiz do que foi disponibilizado aqui do código-fonte, back-end. Ele é um código-fonte Java, como até coloquei aqui. Eu descompactei, aí peguei o banco de dados, coloquei aqui dentro, na pasta raiz. Aqui a gente tem o banco de dados. E aqui a gente está estruturado o código aqui, né, o principal, e aqui são ambientes de testes, né, os testes unidades, mas o código está todo aqui, realmente, ó. Ele está aqui dividido, ele parece ter, tá bem organizadinho, parece ter uma abordagem aí em camadas, né. E vou estar analisando melhor aqui o código por dentro aqui da IDE, certo? Passando aqui um pouco para o banco de dados. Aqui também abriu o banco de dados. O banco de dados é um banco de dados SQLite. Interessante ele. Ele tem várias tabelas aqui que é utilizado pelo código-fonte. Mas eu vou dar uma passada rápida aqui. Antes, né, algumas tabelas que eu já achei mais interessante. É engraçado que ele já coloca aqui os tributos, né? Tem uma tabela só para falar dos novos tributos da reforma. Então ele tem aqui ó, o IS, que é o Imposto Seletivo. Ele já fala que é o Ente Federativo da União. Ele tem o CBS, que fala que é da União. Ele tem o IBS, que é o Código 3, que é do Estado. Ele tem do município. Aí tem aqui data de vigência, data de final. Então várias, vamos dizer assim, tabelas já fazem vínculo com essa tabela. Aí a gente pode pegar uma tabela aqui que eu acredito que as pessoas devem estar mais familiarizadas, que é a classificação tributária, que é o Sequastrib. Então a gente tem aqui a tabela do Sequastrib, né? Ela está aqui. Vou aqui pelo lado aqui, você tem aqui falando algumas coisas dela, né? Que tem um cálculo de memória, como mais ou menos ela é calculada, né? Você tem a descrição dela, você tem aqui o crédito presumido do fornecedor, então tem algumas coisas. Tem o tipo da alíquota que vai ser usado. Esse que é bastante importante na hora dos cálculos. Você tem aqui se eu passar o mouse aqui, ele vai mostrar que é a situação tributária. Então é o CST esse aqui. Ele vai estar informando qual é o CST. Depois eu posso até entrar nessa tabela para mostrar aqui como que tá. E aqui qual que para onde é usado o Sequastrib, né? No caso, se ele usa só no NCM, ou se usa nos dois, ou só em um. E o início aqui da vigência, né? Vamos naquela tabela que eu falei que tem um vínculo, né? Então, nessa tabela aqui, ó, situação tributária. A gente tem aqui a tabela situação tributária, que é o que tem, né? O CTS aqui, do Sequastrib. Então aqui a gente tem todos, e ele está sempre vinculado aqui, né? Não tem vínculo no caso nesse aqui, o vínculo está na outra. Mas já é interessante isso. E aí aqui, a gente também tem outras tabelas interessantes, igual a alíquota de referência, que é a alíquota que vai ser usada, né? Até para esse 2026, 2025. Aqui a gente tem aquilo que eu falei, ó. Aqui a gente tem a referência a tributos. Qual que é o código 2 lá? É o CBS. Então, em 2025, início de 2025 até 2026, ele vai estar com a alíquota de referência com 0,9. O 3, se não me engano, é o IBS estadual. E esse aqui é o municipal, certeza, pelo valor das alíquotas. Então tem todas essas alíquotas aqui de referência. E aí eu tenho a alíquota padrão, que a padrão, ela já vem com ela já vem aqui, com o código do município, com o F, então eu tenho cada um aqui, né, eu já tenho o valor, né, da alíquota. Então aqui ela faz a referência aqui, ó, a outra tabela. Tem uma referência aqui também na outra tabela, aqui é município, e aqui é do UF, né, o código do UF. E aqui a vigência, né, e aqui está a forma de aplicar. Isso que é bastante interessante, essa questão de forma de aplicar. Outra tabela interessante que eu achei interessante, essa de anexo. Ela tem todos os anexos da reforma, então igual o anexo 1 que que são dos alimentos da cesta básica, tá aqui. Então, tipo assim, aí vem dividindo aqui, falando qual é o anexo. Esse aqui, se não me engano, é o anexo 4, né? Então tem vários anexos aqui, tudo numa tabela só. Vamos ver aqui o que é mais interessante. Aí a gente também tem uma vinculação de NCMs aqui com a classificação tributária. Então, dependendo do Sequastrib lá, ele já está vinculando aqui os NCMs. E esse aqui já está vinculando com a tabela do anexo. Então, já tem uma inteligência aqui de NCM bastante interessante. E aí eu acho que eu vou para a tabela mais interessante, que vai ser a tabela... Vou começar com essa aqui, que é o tratamento de classificação, que é a tabela que vai meio que fazer a ligação. A gente tem aqui a classificação tributária, né, que é o Sequastrib, e como que vai ser feito o tratamento daquele Sequastrib, que é em outra tabela. Que aí a gente vem aqui em tratamento. Então, ele já entra aqui, ó. É através disso aqui que a API está fazendo os cálculos. Ela está olhando aqui qual que é o regime, como que é o tratamento, e está pegando essas expressões aqui para fazer os cálculos. Então, como que ela vai achar a base de cálculo, tudo ela está fazendo através dessa tabela aqui. E com essa vigência. Então, tipo assim, o cérebro motor que eu tenho entendido aqui dessa API é essa tabela aqui, tratamento tributário. É aqui que está as regras de negócio de como calcular todos os impostos. Eu acredito, assim, das tabelas mais importantes são essas, que as outras são tabelas que são usadas para fazer esse cálculo, mas a mais importante é essa aqui. Eu quis só dar uma explicada nas outras tabelas para ficar mais claro essa tabela em si, né? Vamos passar então para a API, né? Vou estar mostrando a API primeiro, né? Deixa eu achar aqui. Então, aqui, ó, ela já tá rodando aqui na minha máquina. Como você pode ver, tá 8080 aqui. Eu apaguei já algumas coisas aqui, deixei só o que precisa, né, pra chamar o executar. Ela não tá rodando literalmente, eu ainda tenho que mandar executar aqui, mas ela... Aqui já vou mandar executar ela. Aqui já tá executando. Já encontrou já o banco de dados, já montou tudo. Então aqui eu vou estar agora... Vou estar clicando
Até vou alterar a val aqui pra vocês verem que realmente porque ela tá aqui embaixo o cálculo, né? Eu vou chamar ela aqui, vou executar. Ele fez tudo com 300. E aí ele já calculou, né? O sequastrib, que no caso aqui, eu coloquei aqui um NCM, coloquei o sequastrib, o tributado normal, né? Coloquei a base de cálculo 300, coloquei aqui a quantidade de 1. E basicamente são essas informações que precisa para fazer o cálculo desse sequastrib, né? Dependendo do sequastrib e de que ano que está sendo feita a operação, aí vai envolver, tipo, colocar o imposto seletivo, a tributação regular, que dá para entender tanto pelas notas técnicas como pela API aqui, dá para entender isso. Então vamos começar aqui. Aquela chamada lá da API é exatamente essa chamada aqui, ó. Pelo que eu consegui definir. E tem aqui até eles criou uma model aqui, né, de entrada, né? Eu acredito que até a gente pode tá vendo aqui. A model de entrada basicamente vai ser esse objeto, né, na verdade, né? Esse objeto aqui, que tá pedindo, vai ser a model de entrada. Tanto que tem aqui, se não me engano, ele vai ter algum lugar aqui embaixo, já tem mostrando como que é esse objeto. Cadê? Operação. E tem algum lugar aqui, essa questão que é operação input. Então ele vem mostrando como que tem que colocar, né, os itens. Então ele já tem, basicamente, a operação input é isso. E aí ele já manda essa operação para essa classe aqui, calcula tributos. Entrou aqui em calcula tributos, ele vai pegar aqui e validar o estado, se existe. Ele vai lá no banco de dados, vai verificar se esse estado existe, vai verificar se o município existe. E aí ele vai vir aqui e pegar essas operações, né? E já vai começar a calcular os tributos. Ele vai devolver uma lista, né, de detalhes de imposto, né? Que pode ter mais de um item também, então ele faz dessa maneira. Então eu vou entrar aqui em detalhes de imposto, ele pega aqui o horário, e aqui ele monta só ele está montando aqui, né, o imposto para cada item, né? Então ele está pegando aqui por itens, né? Porque aqui mesmo a gente mostrou que pode ter mais de um item, então ele vai começar a montar o imposto por item. Então aqui a gente vai entrar dentro do get imposto, que é onde literalmente está calculando o imposto. Entrou aqui, onde está calculando o imposto, ele vai fazer algumas verificações para colocar até valores padrões. Ele está vendo aqui se está vindo alguma quantidade, senão ele vai colocar a quantidade 1, né? Está vendo aqui se está vindo alguma unidade, senão ele coloca a unidade 1. Ele vai verificar a questão aqui, ó, do NCM e do NBS. Ele verifica aqui nessa função se está enviando somente ou o NCM ou o NBS. Se vir os dois, ele dá uma exceção. E está verificando também se existe o NCM no banco de dados, e ele verifica também se existe o NBS. Então é uma validação. E a mesma coisa essa aqui, a questão do CST também, ele estava aqui fazendo uma validação para ver se existe esse CST, e aí ele está vendo se existe aqui, ó, quando você está vendo esse 2L aqui, para o ID do tributo. Então aqui o que a gente falou, o ID do tributo 2 é o CBS, então ele está validando se existe esse CST para esse CBS, e passa a data, por isso que é importante, que às vezes não existe esse sequastrib dependendo da data. E aqui vem aqui a parte que eu falei que é interessante, que é o tratamento da classificação, é aqui que ele vai encontrar o tratamento da classificação, a gente vai entrar dentro dessa parte, que aí entrou aqui, né, no tratamento da classificação. Aqui ele vai ver de novo qual que é o sequastrib, né? Tá pegando aqui os NCM, tá pegando tudo de novo aqui. Aí aqui ele acha qual que é a classificação tributária, né? Ele tá procurando a classificação tributária, que é exatamente... Classificação tributária, deixa eu pegar aqui. É esse aqui, né? Essa classe que mostra o sequastrib. Então, ele pega aqui a classificação tributária. Ele vai validar essa classificação tributária. E aí ele vai achar o tratamento dessa classificação tributária, que aí é onde a gente entra realmente aqui, né? Achou o tratamento, para ver se existe o tratamento para essa classificação, que aí, através daquela classe, essa aqui, tratamento classificação, que ele acha o tratamento tributário, que aí aqui tem o código, a expressão da líquida efetiva, todos esses system out print eu coloquei só para, vou mostrar no final, para eu já entender melhor como estava sendo os cálculos, certo? Aí aqui ele está verificando, né, se no tratamento da classificação aqui, que ele achou que é a classificação tributária, se está falando se exige um grupo de desoneração, né? Então ele está verificando aqui, porque se exigir, ele precisa, deixa eu pegar aqui, se exigir, você tinha que ter passado a tributação regular, porque aí ele vai pegar o CST da tributação regular e o sequastrib da tributação regular e vai também achar a questão do tratamento, vai achar o tratamento da classificação, né, aqui nessa tabelinha aqui, para o CST regular, né? Então ele acha, marca também que tem aqui desoneração, então ele guarda aqui nessa variável, lembra disso, tratamento, classificação, CBS, BS, desoneração, tem que ter um tratamento especial para essa questão da desoneração. Aqui está fazendo uma validação do NCM aplicável, então está fazendo validações da classificação com o NCM, que aí ele consegue ver aqui, né, realmente, se pode usar esse NCM para aquele sequastrib. É aqui que ele faz esse tipo de validação. Não vou entrar muito a fundo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é aqui que ele faz, ele vai olhar. Ele tem alguns SQLs próprios que deu para entender. Que aí é quando ele vai ver aqui, vai puxar aqui para as exceções, para não ter esse NCM em nenhuma das exceções. Então, dessa maneira parece que ele faz. E aí a gente passa para a parte do imposto seletivo.
aqui ele vai analisar, né, o imposto seletivo, se tem ou não tem. Porque aí se aqui foi diferente nulo, quer dizer que tem imposto seletivo. E aí você tinha que ter passado, lá na API aqui, você tinha que ter passado, se você tem imposto seletivo, você tinha que ter passado essas coisas aqui, o CST do imposto seletivo. Então você tinha que ter passado essas informações, Sequastrib do imposto seletivo. Então você tinha que ter passado essas informações, né, que é o que ele está procurando aqui. E aí ele vai validar agora o CST do imposto seletivo. Aqui ele valida, né, o CST. Deixa eu ver o que ele... ele vai achar que o tratamento do imposto seletivo aqui, depois que validou, ele sempre vai validar, né, o CST antes de achar o tratamento. Aqui, porque não tem imposto seletivo, então não precisava informar, né? Então eles viram que não precisava, até comentou, né, o código. E aí a gente passa pra cá, tá? Depois que a gente viu essa questão aqui do tratamento, que aqui ele tá voltando, né, com essa classe aqui de tratamento aqui. Então a gente vai voltar pro... Deixa eu ver aqui. A gente vai voltar pra qual classe? Vamos voltar pra classe de cima aqui, que já vai mostrar onde estava. Tá, é aqui que tava. E aqui ele tá buscando só o código da UF. Aqui ele tá montando uma outra model para realizar as operações, né? E aí que ele vem para a parte de calcular o imposto, que é onde a gente vai entrar, no calculador service, né? Entrou aqui na calculador service, ele tá pegando o item, a data, ele tá colocando aqui, né, CNCM ou NBS, e aí começa os tratamentos. Começa a parte de pegar aqui os tratamentos. Então ele colocou aqui, esse aqui é o tratamento padrão, né, da classificação do CBS-BS, esse aqui é do imposto seletivo. Aí ele vai verificar se tem desoneração e vai criar um booleano aqui. Se tem desoneração também, ele vai pegar aqui o tratamento da desoneração, que ele deixou guardado, né? Ele tá aqui. Vai montar agora aqui as classes saída dos impostos, né? Imposto seletivo, CBS, IBS estadual. Então isso tudo vai estar composto no final. E aí começa, ó. Se tiver tratamento da classificação do imposto, ele vai entrar aqui e vai fazer a operação aqui. Deixa eu pegar aqui, get. Ele pegou aqui a alíquota do imposto, do imposto seletivo. Ele pegou a alíquota. Ele pegou essa ad valor REN e a alíquota ad REN, né? Pegou aqui. E aqui é onde vai calcular os impostos, né? Aqui tá passando tanto a alíquota do imposto, como a forma de tratar, tá passando a data, tá falando que tipo de imposto que é, né? O ID tributo, qual item. Entrou aqui dentro, e aqui é bastante interessante, que aí é onde ele tá pegando as expressões, qual que é a expressão que monta a alíquota, qual que é a expressão que monta a base de cálculo, qual que é a expressão que monta a alíquota efetiva, a expressão que monta o tributo calculado, o tributo devido. Então, ele tem aqui. E aqui ele está pegando as informações, né? A base de cálculo informada, a quantidade, imposto seletivo sim informado. Então ele está colocando tudo aqui, está referenciando aqui, criando as variáveis, né? Que vão receber os valores. E aqui ele está pegando a alíquota do valor REN, do ad REN aqui também. Aqui montando os outros resultados. E aí a gente passa para esse aqui, que eu dei uma olhada, não sabia esse aqui do Java, mas esse aqui ele montou um map aqui, né? E aqui está a string falando que é a quantidade, e aqui qual que é o valor passado da quantidade. O que foi passado da alíquota, e aí aqui ele monta para esse avaliador esse avaliador que é meio que um mini, eu entendi que é meio que um mini compilador. Ele vai pegar essa expressão, né, que estava lá, vai pegar esse mapa aqui e vai substituir, as variáveis, né, que está nesse mapa pelos valores correspondentes e vai retornar na escala pedida, que aqui a escala foi 2. Então ele faz basicamente isso, ele faz o cálculo aqui. Ele faz vários cálculos, na verdade, né? Ele começa aqui com a base de cálculo, depois ele expressão do tributo calculado, depois o tributo calculado, e aí, até chegar ao tributo devido, na verdade, né? E guarda até a memória do cálculo. Vamos subir aqui. Então tudo é através daquela tabela. Ele faz tudo através daquela tabela, do que eu entendi. Vamos voltar aqui. Então aí aqui vai estar já o imposto seletivo, né, calculado. E aqui vem o tratamento da classificação tributária. E vai ver se teve o imposto seletivo foi calculado, né? Se foi, vai pegar o valor aqui do imposto seletivo. Se não, ele já vai jogar zero. E vai precisar dessa informação, né? Porque a base de cálculo muda, né? Se tiver um imposto seletivo. E aqui, ó, já é o cálculo do CBS e do IBS aqui. Já calculando. Tá passando o tipo de tributo, o UF, tá passando o município, o tratamento, né? Da classificação. E entra aqui. E aí aqui é a mesma ideia. Ele vai pegar aqui o tratamento da classificação e vai ver se tem desoneração. Se tiver desoneração, ele vai pegar aqui qual que era o CST, qual que é o Sequastrib. E aqui vai pegar as expressões para formar a alíquota. Vai ver se possui ajuste, ele já vai jogar uma exceção aqui. Eu acredito que não falta implementação, né, de acordo com o que está aqui no código Java. Se possui redução também tem aqui, né? Ele pega essas informações, vai montando as variáveis aqui para colocar a base de cálculo, a quantidade, o imposto eu tinha informado. Aqui para os valores da alíquota, padrão, aqui dos resultados. Aí ele entra, possui redução, aqui esse possui percentual de redução, né? Isso aqui a gente descobre a tabela lá, tratamento tributário, como vocês podem ver. E aí aqui ele vai achar qual que é o percentual de redução. E esse aqui ele faz também através do banco de dados. Através do banco de dados, ele puxa aqui. Eu se não acredito, ele deve vir nessa tabela aqui, percentual de redução. Tem aqui, tipo assim, os vínculos, né, com o tributo, com a classificação tributária. Então ele consegue fazer essa questão aqui.
Aqui vai ver o tipo da alíquota, e aqui é onde vai pegar o valor da alíquota. Algo que eu achei interessante é que aqui na alíquota padrão, se ele não achar, vou até entrar aqui, que aqui é como ele busca a alíquota. Ele vai buscar a alíquota padrão, né? A alíquota de referência e data. Alíquota de referência, código F, data. Então ele vai buscando. Se ele não achar a alíquota padrão, ele vai pegar e vai mandar a alíquota de referência. Então já entendi essa questão. Se não tiver uma alíquota padrão para aquele município ou para aquele tributo, ele vai atrás da alíquota de referência. E aqui ele está buscando a alíquota de referência. Aqui o ADREM, também tudo buscando no banco de dados, tem a tabela lá. Aqui, se a alíquota for zerada, já vai colocar 0. E aqui é onde vai montando a expressão. Vai montar a expressão da alíquota, vai retornar o resultado da alíquota, né? E esse resultado da alíquota já vai ser usado nessa aqui, que é a alíquota efetiva. Que aí vai entrar nesse outro, que é a expressão da base de cálculo, né? O resultado da base de cálculo aqui. Aqui, se não me engano, o imposto de... É o tributo devido, aqui a gente já está entrando aqui. Como que é calculado o tributo devido. Aqui, se tiver diferimento, ele vai entrar aqui dentro, para calcular o diferimento. Tudo aqui é a mesma maneira que eu falei do imposto seletivo, ele faz. E aí a gente só entra para montar já esse imposto aqui, que é o do CBS e IBS Alt, que é usado tanto para o CBS como o IBS estadual e IBS municipal. E já monta pensando dessa maneira. E essa classe aí calcula desses 3 impostos já. Vou voltar para o início aqui para achar. E calcula os 3. Tanto que aí entra aqui, ó, é a mesma classe que é chamada, só que aí já passa qual que é o tipo do tributo. Aqui ele vê se tem exoneração, né? E se o imposto seletivo não está vazio, então ele faz essa modificação aqui. Ele pega aqui, ele seta no tratamento da classificação, se tem desoneração, ele pega e coloca o tratamento da classificação do CBS e IBS de desoneração aqui, ó, nesse. Senão, continua o mesmo padrão. Porque aqui, no caso, é onde vai chegar a parte aqui para calcular o... aqui, na verdade, essa parte da memória é onde ele monta esses textos aqui, ó, no final. Quando consumo, com enquadro legal, em regime geral, tributado conforme regime geral. Então, é onde ele faz esses tratamentos. Então, se eu entrar de um aqui, ó, do imposto seletivo, aqui ele só está pegando um tratamento de classificação para montar esse texto. Ele não está fazendo o cálculo em si do tributo, mas ele está pegando para criar esse texto. Então, ele está pegando, tem um texto padrão aqui, vai substituindo as palavras, né? Então, é isso que faz nessa parte. Tá? Aqui ele está montando também as memórias. E aqui vai devolver já o tributo, né? Então, aqui a gente já chega na devolução do tributo já. O tributo já está calculado, tanto o CBS, IBS estadual e IBS municipal, o imposto seletivo daquele item. Então vamos voltar aqui pro início, onde tinha um calcular, ó. Então aqui ele calculou, vamos voltando. Ele faz, no caso aqui, vai estar aqui, ó. Aqui volta pra cá, o cálculo da nota. Eu só vou mostrar aqui, ó, embaixo, como que, mais ou menos como que está sendo o cálculo, né? Porque eu coloquei aqui o item out, né? Então ele passa aqui, igual eu falei lá, pegou o estado, município, falou qual que é o item, você viu qual que se tinha de CMU e NBS, a classificação, ele achou o tratamento, tributário que foi regime geral 2, o código desse tratamento é o 2, se não me engano, aí ele quer a expressão da alíquota efetiva é vazia, então pega a alíquota mesmo. Como que é montada a base de cálculo é a base de cálculo informado, mesmo imposto seletivo informado, mais um imposto seletivo calculado. Tá? Aqui você tem o tributo calculado, que é a base de cálculo, vezes a alíquota, a expressão do tributo devido é o tributo calculado, então você tem a vigência. Aí vem aqui falando se tem suspensão, se tem desoneração, se tem redução. Então tudo isso tem naquela tabela. Aí que começou o cálculo do tributo, ele falou qual que era o tipo da alíquota, é padrão. Aí falou, não achou a alíquota padrão, vai usar a alíquota referência para o tributo 2, que é o CBS. Qual que é a alíquota referência? É essa aqui, do 0,9, né? Aí aqui a expressão da alíquota, ele está fazendo os cálculos aqui, resultado do tributo calculado, qual que é o tributo devido. Ele vai fazer a mesma coisa para o IBS e mesma coisa para o tanto o IBS estadual como o IBS municipal, né? E aqui ele montou os cálculos das memórias de cálculo. Então basicamente, passando assim, só para a parte de como é calculado os tributos, é dessa maneira. Então, o que dá para entender que a tabela mais importante seria essa aqui de tratamento tributário. É uma tabela importante de entender, de estar colocando, né? Depois eu vou estar fazendo mais testes aí com as outras tributações, mas dá para entender que essa tabela aqui é de suma importância aqui para a calculadora.